Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia. Estamos aqui inaugurando a segunda temporada do podcast e hoje vamos falar sobre dois assuntos, não só esses dois, mas dois assuntos que eu tenho muito interesse, que é periodontia e empreendedorismo. E ninguém melhor para estar aqui comigo do que ele, meu convidado, o Dr. Leandro Steca. Prazer ter você aqui hoje comigo. Que isso, Paulo, eu que agradeço demais. Aliás, que honra, hein? Tô abrindo a segunda temporada. Segunda temporada. Já fiquei feliz, muito bom, viu? E eu vou te falar que tem muita coisa que eu realmente gosto de falar sobre empreendedorismo e periodontia. E, para ser bem sincero, eu não consigo nem desvincular esses dois assuntos. Que bacana. Então você é a pessoa realmente que era para estar aqui hoje. Não, eu até fico feliz com o convite, realmente, porque você sabe que hoje a gente fala de mercado de trabalho. Então vamos falar empreendedorismo, beleza. E tem essa história do mercado estar saturado, tem muita faculdade. Para você ter uma ideia, até o final do ano de 2024, nós teremos provavelmente 6 faculdades de odontologia em Juiz de Fora. Só em Juiz de Fora. E aí fica aquela coisa, nossa, mas é muito profissional entrando no mercado? Sim, é muito profissional. Mas como é que esses profissionais vão se posicionar no mercado, né? E sabe o que é interessante? A grande maioria acaba indo seguindo aquela manada, né? Aquele efeito manada, fazendo mais do mesmo. Verdade. E até hoje, eu acho tão difícil encontrar um periodontista. Então, quando a gente fala assim, será que o mercado está tão saturado assim? Olha, uma coisa eu posso te dizer, de periodontista não está. Não. Então, realmente. Então, se você quer realmente se destacar de alguma forma da odontologia, ainda tem uma especialidade que está sempre sendo deixada de lado e que o mercado está precisando, que é a periodontia. Com certeza. E, pessoal, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, que vocês já viram que vai ser muito bom, queria lembrar vocês que os nossos patrocinadores são a Dental Sorriso e a Odontoway. O QR Code de ambos estarão aqui embaixo durante todo esse episódio. Então, lembrando que a Odontoway, ela vende equipamentos odontológicos, tá? Qualquer equipamento que você precisar, só apontar o celular pro QR Code, que você vai cair direto na página do Instagram deles. Faça seu orçamento, beleza? Paulinho, Geraldo e Raquel, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui no podcast comigo. E Dental Sorriso também, você que precisa de qualquer material de consumo, entre em contato pelo QR Code aqui, que você vai cair lá no Instagram e pode falar pelo WhatsApp também, que eles entregam direto no seu consultório, beleza? Então, Leandro, vamos começar nosso bate-papo aqui agora. Maravilha. Já vou jogar a bola para você com a seguinte pergunta. Por que você escolheu odontologia? Pois é, a odontologia, na verdade, ela veio batendo na minha porta com muita força, porque o meu pai, ele foi dentista, né? Então, a gente já vem desde pequenininho essa história da odontologia dentro de casa. Por quê? 2 motivos. Primeiro, que a gente não tinha às vezes onde ficar, então ele levava a gente para dentro da clínica dele, era uma clínica que tinha no centro da cidade, na Marechal. Então a gente ficava brincando lá e eu ficava rodando dentro dos consultórios. Eram 5 dentistas que trabalhavam lá e eu gostava demais daquela coisa de entrar. Era uma criança muito pequenininha, sei lá, 4 anos, 5 anos de idade. E também quando sobrava material odontológico, ele levava para casa. Então a gente brincava muito com o material vencido, né? Então ele fazia moldagem do rosto da gente, com alginato, muito silicone, e eu gostava demais de brincar com essa coisa da massinha, né? Sim. E aí automaticamente comecei a pegar gosto por aquilo ali. Até que depois, durante vai crescendo, chegou um momento que eu vi assim, agora eu tenho que escolher alguma coisa. Sim. E aí, na época, tinha a odontologia, que eu já tinha aquela paixão, mas eu também gostava muito da questão da pesquisa, estudar doença, entender como é que funciona, sabe? O corpo humano, aquela coisa toda. E aí eu comecei a pensar em fazer, na época, um curso que só existiam 2 faculdades no Brasil, hein? Isso em 1993. Tá? Só existem 2 faculdades no Brasil de biomedicina. Olha isso. Hoje biomedicina tem até online, né? Tem online. E aí eu olhei e falei assim, cara, e eu estudei o que era biomedicina na época, né? Era exatamente você estudar as doenças, o porquê dessas doenças e até começar a parte de pesquisa. Me apaixonei por aquilo. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, olha pai, tô em dúvida se eu vou fazer odontologia ou biomedicina. Só que odontologia tinha em Juiz de Fora, qualquer lugar tinha odontologia, era mais fácil. Biomedicina era só no Sul, se não me engano, no Paraná, e em São Paulo. Aí eu falei, só que é difícil, imagina, né? Você tem que se mudar para uma cidade como essa daí. Aí ele me fez algumas perguntas que fizeram com que eu repensasse. E a primeira delas foi a seguinte, Leandro, você quer que alguém diga para você que dia que você vai tirar as férias? Ou você quer que você determine quando é que você vai tirar suas férias?
né? Aí depois ele falou assim, você quer que alguém diga para você qual vai ser o seu salário? Ou você quer determinar qual vai ser o seu próprio salário, né? Nossa. Você quer que alguém diga para você que horas você tem que entrar e que horas você vai parar para almoçar? Ou você quer que você mesmo faça essa decisão para você? Aí naquilo ali eu falei assim, existe dois caminhos, né? O caminho de eu ser o autônomo ou de eu ser realmente o empregado, que seria no caso da biomedicina, que você acaba sendo empregado depois. Para aquela época. Para aquela época. Para aquela época. E aí eu tomei essa decisão e fui para odontologia. O que ele não me contou, né? É que no final das contas, a gente praticamente só consegue tirar férias quando os pacientes estão tirando férias. Ou seja, exatamente, não escolhemos coisa nenhuma. O que ele não me falou que eu posso decidir o horário que eu entro, mas que dentista que decide o horário que vai sair? A gente entra no consultório, praticamente não tem mais hora para sair, né? E o que ele não me contou também é que eu começo o mês, a gente começa o mês devendo, sem saber exatamente quanto a gente vai ganhar, né? E na biomedicina, pelo menos, você já sabe no final. Mas, de qualquer forma, eu sou um apaixonado pela odontologia, sem dúvida alguma. Não foi uma escolha equivocada. Então, assim, não me arrependo de absolutamente nada, mas foi assim que a odontologia entrou na minha vida. Pô, que bacana. Você falando sobre isso, é um pensamento que eu tinha também de entrar na odontologia eu não quero ninguém mandando em mim, né? A gente vê muito odontologia com essa questão de ser autônomo, né? Sim. Mas tem essas questões que você falou, que depois que você começa a gerir o seu próprio negócio, que você vai falar pra gente que depois, tem muitas dificuldades aí que enfrenta todo empreendedor. Sim. Né? Puxando esse gancho da odontologia, eu quero saber agora também, o que te motivou a ir para a área acadêmica, que você, não sei se as pessoas todos sabem, né, mas você é bem conhecido aqui na cidade, é professor de periodontia. O que te fez ir para essa área acadêmica? Na verdade, a periodontia que me levou para a área acadêmica, né? Então, porque eu comecei a odontologia convencional, aquela de clínica geral, em clínica popular, apesar do meu pai ser dentista, nunca trabalhamos juntos, nunca tivemos nenhum vínculo profissional. Ele seguiu a vida dele, ele tinha um público dele, a carreira profissional dele, e eu fui construindo a minha em paralelo, separado. Então eu começo em clínica popular, e ali eu era um apaixonado pela prótese. Só que eu fazia as próteses e aquilo estava dando problema demais na margem da gengiva. Foi onde eu comecei a observar, falei assim, gente, tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo, chama-se periodontia. Eu tive uma periodontia muito fraca na graduação. É onde eu vou buscar, então, o conhecimento da periodontia, é onde eu me apaixono por ela. Então, dali eu vou para a especialização, vou para o mestrado, e no mestrado, porque eu queria pesquisar também, eu tinha aquela coisa do estudo, da pesquisa. Então, eu fui para o mestrado, mas chegando no mestrado, eu falei assim, pô, agora a gente pode ampliar mais isso. É daí que eu chego na área acadêmica. Então, eu vou para a área acadêmica exatamente por causa da periodontia. E é por causa da periodontia que eu permaneço até hoje, inclusive. Aí, então, você chegou a fazer o mestrado na área de pério? Isso. Na pesquisa de pério mesmo? Ou foi em clínica odontológica? Não, eu foi no Rio. Então, assim, a gente não tinha nem... Naquela época, porque a gente tá falando assim, né? Eu tenho 26 anos de formado. Então, nem parece. As coisas que eu conto, assim, é de uma época muito antiga. Então, assim, era muito difícil conseguir um curso de mestrado, ainda mais um mestrado em periodontia. Sim. Então, eu consegui fazer ele na Veiga de Almeida, lá no Rio de Janeiro. Então, ele foi exclusivo mesmo, dentro da periodontia, onde minhas pesquisas foram dentro da periodontia. Então, me apaixonei de qualquer forma. Pô, eu tenho pesquisado, né, igual eu falei com você nos bastidores, sobre a pério, que eu tenho vontade de me especializar em pério, e eu tava vendo que tem muito pouco periodontista ainda pro número de dentistas que tem. Na época que você escolheu a especialização, era mais escasso ainda a área de pério? Não, na época não tinha especialização. Não tinha? Aliás, eu nem sei se hoje você encontra especialização fácil. Sabe o que a gente encontra? Cursos de especialização com dupla certificação. Sim. Aí você encontra lá, pério-implante, pério-prótese. Não, eu não estou falando dessa dupla... Estou falando a pério mesmo, só a Por quê? Eu já dei aula em curso de dupla certificação, na parte de periodontia. E o que eu observei é que quase a maioria dos alunos que estão ali, eles não estão lá pela periodontia. Eles estão pela prótese ou pelo implante. Acontece que aquela instituição, ela dá uma dupla certificação. E eles acabam escolhendo pela pele. Sim. Mas eles não têm tanto interesse assim na pele. Então, hoje, a gente tem, pelo CFO, um número até aumentado de profissionais especialistas em periodontia.
especialistas, exatamente, especialistas que têm um título, mas não necessariamente que exercem a periodontia. Por isso que eu continuo falando que o campo continua assim, muito aberto, muito amplo. E a única dificuldade que a gente tem realmente é de encontrar as especializações que são focadas em periodontia. Verdade, eu tenho pesquisado e eu vi que aqui em Juiz de Fora temos a especialização em pério. A única que tem assim, pério mesmo, sozinha, é na ABO. Então, o quadro todo é voltado para a periodontia. Porque, igual eu te falei, é uma área que eu tenho muito interesse hoje, que eu comecei querendo buco e hoje eu quero pério. E aproveitar que você citou sobre... eles não têm muito interesse pela pério. É até uma pergunta que mandaram na caixinha de pergunta lá no Instagram sobre isso. Por que muitos dentistas ainda negligenciam a pério? Por quê? Vamos lá, são 2 fatores principais, tá? Primeiro, a graduação. Eu sempre falo assim, se a gente tem um problema hoje no mercado, eu sempre procuro a base desse problema. E a base, para mim, está na formação. Sim. Então, ainda acredito que falta, por parte das instituições de ensino, eu estou falando particulares e públicas, tá? Uma atenção realmente à periodontia, porque dá-se muito tempo de laboratórios e clínicas e aulas para todas as especialidades, é claro, tem muita coisa para ensinar, mas a periodontia é deixada um pouco de lado. Então, acredito que na própria formação, o aluno já não tem tanto contato. Aliás, quando tem, é com aquela periodontia da doença, né? Raspagem de cálculo e ponto. Isso. Não passa disso. Ou seja, é uma periodontia chata. É uma periodontia desinteressante. Bem rudimentar, né? Exato, e a periodontia vai muito além disso, muito além disso. E o outro ponto é que depois de formado, vamos colocar assim, se você for para qualquer clínica aí, dificilmente, isso é um dado certo, tá? Dificilmente você vai ver na tabela da clínica procedimentos de periodontia que não ultrapassem a raspagem de cálculo com ultrassom. Sim. Alguma coisa de curetagem se é que vai ter e aumente coroa clínica. Ponto. Sim. Como se a periodontia, ela se resumisse a isso. E não é. Exatamente. Então, ou seja, na prática você já começa a distanciar ainda mais daquilo ali. Sim. E aí vem o ponto que o dentista mesmo acha que isso não dá dinheiro, entre aspas. E é nisso que eu bato muito na tecla. Por quê? Eu não estou falando de uma especialidade de fim, tá? Que eu quero dizer assim, facetas de resina. É um procedimento de fim. Eu vou fazer a faceta, vou entregar ela e tá pronto. Beleza. A periodontia, ela é de meio na sua maior parte. Ou seja, primeiro eu vou fazer uma raspagem para depois fazer a resina. Primeiro eu vou fazer um aumento de coroa clínica para depois fazer a coroa. Sim. Então, por ela ser uma especialidade de meio, acaba que o dentista fica até com medo, olha isso, de precificar a cirurgia de aumento de coroa clínica de tal forma que venha a comprometer o orçamento como um todo de uma coroa. Porque se você coloca um valor um pouco mais alto na cirurgia, corre o risco agora do paciente não fechar a coroa com você. Então, o que eu percebo? Na periodontia, diminui-se o valor, porque é um procedimento de meio, para que ele não comprometa o orçamento final, que é o de entrega, que é o que o paciente foi buscando. Porque o paciente chegar e falar assim, eu vim aqui fazer um aumento de coroa clínica. Não, você vem fazer uma coroa de porcelana. Exatamente. No meio você entra com aquele aumento de coroa clínica. Então, existe uma distorção por parte do dentista sobre o que realmente são procedimentos que são lucrativos e procedimentos que só trazem faturamento. Vamos pensar na diferença disso aí, tá? O que é? Procedimentos que dão um bom faturamento, tá? Eu vou fazer para você uma coroa de porcelana. Perfeito. Então, vamos colocar aqui em média, tá? Então, cobrou R$ 1.500 por essa coroa de porcelana. Então, de repente, entra no seu caixa R$ 1.500. Você fechou um orçamento ali de R$ 1.500. Maravilha. Só que esse é o faturamento, é o que entrou bruto para você. Quando você começa a limpar esse valor, você vai colocar número de consultas que você precisa para fazer essa coroa, o que você gastou de material para o provisório, moldagem, o que você gastou com protético e possibilidade de erro. Que ainda vai fazer com que o paciente volte uma ou duas consultas, ou seja, aquilo que estava previsto para ser 3 consultas, de repente vira 5. Resumo da ópera. Se você coloca na ponta do lápis, o que você ganha realmente líquido, livre, nesse procedimento, ele é bem pouco. Sim. Mas o dentista não olha o lucro. O dentista tem o hábito de olhar o faturamento. Quando eu falo da periodontia, a periodontia já é um procedimento extremamente lucrativo. O que você vai gastar ali? Realmente você tem que comprar toda hora? Gaze, anestésico,
agulha. Ponto. Porque o restante é mão, é prática, é conhecimento. Verdade. E o seu instrumental que você coloca ali para esterilizar. Ou seja, uma curetagem que você cobre, que seja um M-Arco, 200, 250 reais, 350 reais, um M-Arco, e que você completa uma boca, então, por 1.400 reais, a sua lucratividade é muito maior. Sim, com certeza. Mas eu já escutei de colegas falando assim, mas eu tenho muito mais paciente procurando coroa de porcelana do que procurando tratamento de gengiva. Falei assim, concordo. Porque o paciente só procura aquilo que o incomoda e aquilo que ele vê. Exato. O problema de gengiva, ele é silencioso. Ele está escondido. E sabe por que tem pouca gente fazendo? Porque tem pouco dentista sondando. Tem exatamente. pouco dentista Nem avaliando. Na faculdade a gente é instruídos, nós somos. Mas depois que chegamos nas clínicas maiores, parece que não dá tempo, aí deixa a sondagem para depois. Então a gente já sai da faculdade assim, sondar para quê? Exatamente, né? Você vai perdendo na prática. Por isso que eu falei, lá na formação já você já tem um problema. E é esse que é o ponto. Foi assim, se você quer, vamos colocar nós como dentistas, tá? Eu considero assim, eu como dentista, eu tô no mercadinho, tá? Do meu balcão tá aqui, você é o cliente, chegou para comprar, eu até gosto de tirar um pouquinho essa coisa do paciente, cliente, porque essa é a relação que nós temos mesmo. Sim. Você bateu na minha porta, você tá com dinheiro, você vai comprar alguma coisa que eu tenho para oferecer. Sim. E o que eu tenho de oferecer tá aqui no meu balcão, atrás de mim. E aqui eu tenho clareamento, eu tenho coroa de porcelana, eu tenho tratamento de gengiva, tem um monte de coisa. Porém, eu só vou conseguir oferecer para você aquilo que você não veio buscar, se eu te mostrar que existe uma necessidade para isso. Com certeza. A partir do momento que você nem sabe onde está a sua sonda periodontal, a partir do momento que mesmo que você saiba, você perdeu a prática de como fazer uma sondagem periodontal, eu lamento. Você não vai ter como oferecer um tratamento periodontal. Verdade. Então, para a gente começar a rever isso daí, temos que voltar lá na periodontia básica mesmo, descobrir onde está a sonda, reaprender a sondar e procurar as doenças que estão aí realmente alastradas nas bocas dos nossos pacientes. Com certeza. E eu vejo assim, que é um pouco também do posicionamento do dentista. Porque quando o paciente chega querendo, igual você falou, uma coroa de porcelana, é você, como dentista, posicionado, mostrando assim, como autoridade, e ele tem que sentir isso de você, que você é autoridade, e mostrar, mas antes a gente vai precisar fazer uma raspagem, porque você tá com cálculo subgengival, você vai precisar fazer um aumento de coroa clínica, você que tem que mostrar para ele também. O paciente, ele precisa sentir a segurança de que não é que você tá passando a perna dele, jogando mais procedimento, não é? Você tá vendendo para ele ali algo que ele precisa. E isso eu vejo que muitas vezes com a questão da pele, o dentista fica meio sem... Mas você falou uma verdade aí, assim, o dentista, ele tem que ter essa autoridade. Na verdade, ele tem autoridade, porque tem a formação para isso. Sim. O problema que está faltando, acredito eu, é o conhecimento. Porque se o profissional não tem o conhecimento real do que são as doenças periodontais, ele passa a não ter segurança para avaliar, diagnosticar e, consequentemente, oferecer. Principalmente se ele não sabe nem tratar, então ele não oferece. Sim. Então eu acho que para você criar, para você incluir no seu hall de procedimentos o tratamento periodontal, você realmente precisa voltar e estudar e aperfeiçoar. Não é só começar a sondar agora e não saber o que fazer depois com aquela bolsa saindo secreção purulenta e você não sabe o que se dá antibiótico ou não só para tratar aquilo ali. Então eu acho que tudo parte disso. Ou seja, essa questão de você se diferenciar no mercado, gente, não é ficar só na postagem do Instagram. Você não é só você falar que você sabe ou que você conhece. Você realmente, na frente de um paciente, você vai ter que demonstrar credibilidade. A credibilidade está na forma como você fala. E a forma como você fala está no quanto você acredita que você é capaz de resolver o problema. Verdade. Que aí você fica até sem o medo, igual você falou, de cobrar o procedimento. Exato. Que aí quando você tem a credibilidade, você sabe, não, eu vou entregar um bom trabalho, porque eu sei a necessidade do paciente, eu sei sanar, eu posso pôr o valor sobre esse procedimento. Essa questão da precificação é interessante, porque ela vem primeiro disso, você sabe realizar aquele procedimento. E sabe o que eu acho muito bacana? Não era para ser, tá? Não era para ser, mas infelizmente na Simpla, a gente tem um padrão de avaliação já. Então, todo paciente, por qualquer dentista que ele passe, todo dentista vai ter que fazer a sondagem periodontal.
Seja o ortodontista, ou seja o dentista da prótese, ou o dentista que seja o avaliador inicial. Sim. E o que acontece é que, normalmente eu falo assim, gente, a nossa maior sorte vai ser, sorte, entre aspas, se nós encontrarmos bolsas periodontais dos nossos pacientes. Por quê? Sorte nossa e do paciente. Por quê? Primeiro porque nós vamos falar para ele, mostrar para ele algo que provavelmente nenhum outro dentista mostrou. E nesse momento, eu não estou falando absolutamente mal de nenhum profissional. Exatamente. Eu só estou trazendo a credibilidade para mim. Para você. Que o paciente vai falar assim, como foi que ninguém me falou isso? Mas eu já fui em 2 dentistas, ninguém me falou isso. Falei assim, pois é, isso está aqui, todo profissional sabe, mas precisa fazer um exame assim. E eu digo sorte do paciente, porque finalmente ele caiu na mão de um profissional que enxergou aquele problema. Porque imagina, ele chega lá para fazer lentes de porcelana, sendo que ele tem bolsas nos centrais ali que não foram detectadas antes. Cara, isso aí eu percebo, Leandro, que é algo que está muito também acontecendo. As vendas das facetas, eu sempre bato nessa tecla aqui, não sou contra nenhum faceteiro, de forma nenhuma, mas é porque ficou meio que pejorativo hoje em dia, o faceteiro, isso e aquilo, porque tem bons profissionais que fazem serviços excelentes, eles sabem sanar o problema da pele ou mandam pro periodontista. Mas hoje está se vendo muita venda de faceta e estão esquecendo. Tem uma foto muito... ela tá meio que assim, ganhou um hype muito grande na rede social, onde mostram antes e depois, tem um abscesso de um lado, entendeu? Grandão assim, né? Provavelmente pode ser uma endopéria, alguma coisa assim, e paciente facetado. Aí todo mundo, e aí? E o resto? Não, a prioridade do paciente foi a faceta. Não, aí que entra o que você falou do paciente, ó, do dentista ter a autoridade de falar, não, você não vai fazer primeiro a faceta, eu preciso primeiro sanar o seu problema. Eu vou até te contar assim, um ponto lá nosso, no nosso método de avaliação, por que a gente fecha tanto o orçamento de implante lá? A gente fecha um volume muito interessante de orçamento de implante, porque nós somos a única clínica que fala para o paciente assim, você não pode fazer implante agora. Nós contraindicamos para você fazer o implante agora, porque você tem infecção aqui, aqui, aqui. Essa infecção é a mesma que contamina o implante, que pode levar à perda do implante. E você primeiro precisa tratar essa infecção para que a gente te dê a segurança, ou aumente a sua segurança, de um tratamento realmente com um resultado positivo. E aí o paciente, sempre a mesma frase. Por que foi que não me falaram isso? Sempre isso. Ou seja, a gente consegue uma conversão maior, olha que interessante, de orçamentos de implante, pelo fato do paciente chegar lá em busca de implante e nós dizermos para ele, não está na hora de você fazer, lamento, mas você não pode fazer agora. Isso é importante porque se o dente foi, como se diz, prejudicado, quem dirá o implante, né? E a gente fala de uma situação de saúde como um todo também. Sim. Porque aí a gente avalia assim, mas peraí, mas por que esse paciente chegou nessa condição aqui? Só uma higienização? Será que foi porque ele não vai a dentista, né? Existem as questões sistêmicas. Sim. Então, quando a gente fala desse diagnóstico periodontal, é um diagnóstico que exige também um diagnóstico da pessoa como um todo, né? Da condição de saúde sistêmica dele, para a gente encontrar os motivos que levaram ela a estar naquele ponto. E quando você une, olha só, gente, o negócio está de graça. Esse conhecimento está de graça, está na internet, está no livro, está em qualquer biblioteca. Quando você une esse conhecimento, que está aí para todo mundo, a uma avaliação bem feita, sabe? E você realizar um plano de tratamento adequado para o seu paciente, aquele paciente que entende a sua preocupação com a saúde dele, ele te coloca acima de qualquer outro profissional que está preocupado exclusivamente com aquele orçamento de 10 mil, 15 mil reais de um protocolo de implante. Com certeza. Você citou até um ponto importante, porque eu que estou iniciando minha vida clínica agora, os atendimentos que eu fiz até o momento, eu sempre gosto de primeiro chamar o paciente e ele senta fora da cadeira odontológica. E eu faço uma anamnese onde eu pergunto coisas que uma paciente virou para mim e falou assim, nossa, mas isso só me perguntavam quando eu ia em médico. Mas eu falei, não, mas é isso mesmo, a gente é um médico da boca, como se fosse isso, porque eu preciso saber todas as suas questões sistêmicas para não ter nenhuma intercorrência na cadeira, para eu saber também até a questão da própria pério, que eu já estou buscando, inserindo essas coisas no meu dia a dia por causa disso. A diabetes, que é totalmente interligada com
com a pério, pacientes com doença renal crônica. E isso que eu queria até inserir e te perguntar. Eu vejo que ainda existem uns já, mas os médicos ainda não dão ênfase com os pacientes que eles tratam a diabetes, por exemplo, que eles precisam fazer um acompanhamento com o dentista. Você já vê um pouco de diferença nisso? Infelizmente não. Eu vou te falar, é o diabético, é o médico que trata diabetes, é o médico ginecologista que está com as gestantes dentro do consultório dele, é o cardiologista que está com os seus pacientes cardíacos lá, eles não têm acesso a essa informação. Desculpa, eles têm acesso, mas eles não buscam essa informação, tá? Como sendo algo realmente relevante no tratamento clínico dos pacientes deles. E aí vem aquela pergunta assim, tá, mas aí o que a gente pode fazer? Com toda sinceridade, para mim isso é um trabalho de formiguinha, que nós, dentistas, temos que fazer. Não só de conscientização dos nossos pacientes em relação a isso, mas de conscientização dos médicos que estão no nosso entorno. É isso. De novo, as pessoas falam assim, mas o mercado. Eu falei assim, tá, o mercado tá cheio de dentista que não conversa com outros profissionais de saúde. Se você conseguir realmente um endócrino, um cardiologista e um ginecologista que conheçam o seu trabalho, que entendam que você sabe do que você está falando e que você está ali para colaborar com o tratamento deles, eles passam a ser fonte de indicação para você. Então você não precisou fazer muita força, você não precisou fazer impulsionamento no Instagram, nada disso. Simplesmente você precisa fazer um bom network com essas pessoas. A partir daí, eles te têm como uma referência de profissional preocupado com a saúde e não só com a estética. Pronto, é só disso. Agora, com toda sinceridade, tá tão difícil assim se posicionar no mercado? Qual dentista que você realmente conhece, que você percebe que ele faz isso assim, de forma firme, que tem médicos? São poucos. São pouquíssimos. São poucos. É a questão da diferenciação que você falou, e não tá difícil. Não tá difícil. É a questão do network, mas é o que a gente estava conversando também nos bastidores. As faculdades precisavam de uma reformulação das ideias que são passadas ali, porque às vezes você sai muito fechado para odonto é só boca ali, acabou, e não tem a conversa. A próprio meio da medicina também, é muito pouco dentista que hoje já fala assim com o paciente dele, você tá com um problema aqui na boca, vou ter que te encaminhar para um dentista, porque isso vai ajudar a diminuir os níveis glicêmicos do paciente diabético. Tem pouco. Aí que a gente tem um ponto, que essa conversa eu tive recentemente com outro profissional, e ele falou assim, Leandro, mas os médicos não querem escutar a gente. Realmente, tá? A gente tem uma certa dificuldade, um certo distanciamento dos médicos, os médicos da gente, tá tudo bem. Mas não é porque sempre foi assim que sempre será. Tem que ser, Tá? Cabe a nós. E assim como você é um jovem dentista, a gente tem hoje jovens médicos que também estão querendo se posicionar no mercado. Olha, o mercado da medicina não está mais simples como era antigamente, tá? E esses jovens médicos, aqueles que tiverem um olhar para o mercado, para entenderem a forma que eles podem se diferenciar, eles também saberão que eles precisam de equipe de apoio. Eles precisam de profissionais. Então é o que eu falo assim, quem disse que você tem que bater na porta do cardiologista mais famoso de Juiz de Fora? Não. Provavelmente você deve ter algum amigo médico, jovem médico também, que está querendo se posicionar no mercado, e quando vocês começam a conversar e ver de que forma vocês dois podem contribuir para sair dos seus pacientes, ele também vai começar a se aproximar de você. Ou seja, tem jeito. Não, tem jeito, tem. É o que eu vejo também, né, que eu sempre cito isso, é que parece que o meio da odontologia, não sei se você concorda comigo, tá? Mas é um pouco distante entre os próprios profissionais da odonto. E eu digo assim, até o Paulo Vinícius Soares, ele sempre fala essa frase. O seu inimigo não é o seu colega dentista, seu inimigo é a desinformação. Então os dentistas tinham que parar com isso de, não vou encaminhar para tal, não vou indicar para tal também, com esse medo. Você concorda com isso, de certa forma, ou não? Não totalmente, tá? Não totalmente, porque assim, quando a gente fala de informação ou desinformação, a odontologia, assim como qualquer outra área hoje da saúde, as pesquisas, as novas pesquisas, os novos materiais, as novas tecnologias, isso está mudando tudo a todo momento e tudo muito rápido. É até difícil hoje, até eu mesmo como professor, acompanhar tudo que está acontecendo com a periodontia.
é muito difícil. Então, quando a gente fala de desinformação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é porque está ali no YouTube. No YouTube tem 1000 canais falando e de coisas boas, exatamente. O que eu vou escolher para assim? Então, assim, eu acredito, na verdade, que esse distanciamento, ele está muito mais numa postura profissional de se enclausurar dentro de um consultório, achando que você vai conseguir resolver tudo sozinho, por medo de perder para outro colega, do que pela desinformação, tá? Eu digo assim porque quando eu me formei, é claro que eu tentei me aproximar de outros recém-formados também. Eu indico para você, perdi pacientes. Claro que eu perdi pacientes ao longo da vida. Tem gente boa, tem gente ruim, tá tudo bem. Mas isso não fez com que eu desacreditasse dos meus colegas. Tanto que hoje eu tenho uma clínica com 17 dentistas lá dentro. Então, assim, para mim mas para eu chegar nesse momento, eu tive que aprender a compartilhar pacientes. Eu tive que aprender a compartilhar procedimentos. Então, eu não acredito que seja só a desinformação, mas sim uma questão muito mais da gente não estar se conectando com os colegas certos. Verdade. A questão da desinformação que eu até citei não foi nem em relação ao próprio dentista, a desinformação que é jogada na mídia por pessoas que nem são dentistas, por exemplo, blogueira que vai fazer propaganda de clareamento e que não sabe, não tá falando coisa com coisa. Esse é o nosso inimigo, eu quis dizer. E nós, como dentistas, que não somos. Eu posso mandar para você um paciente, porque, pô, você é uma pessoa referência na pele. Pô, preciso de... Foi nesse sentido. Eu vou discordar, então. Eu vou discordar. Com toda sinceridade. Eu acho que os influenciadores que não sabem absolutamente nada que estão falando são os nossos maiores aliados. Sabia? Acho sim, quê, assim, acho sim. Porque eles influenciam muitos pacientes. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Primeiro, foram eles que fizeram o dentista tirar o bumbum do mocho, levantar e se posicionar, né? E se posicionar. Porque antes deles, o dentista nenhum estava fazendo nada. Então já começa por aí. Alguém teve que criar a cama de espinho para os dentistas começarem a falar assim, peraí, estão falando disso e eu não estou falando? É fácil falar? Então pega um celular, coloca na tua frente e dá a informação correta. Aí você vai ver que até pegar o celular é difícil, dar a informação correta é mais difícil ainda, que você vai ter que estudar para você falar ali na frente. É verdade. Né? E o segundo ponto é que a desinformação, ela cria o problema. Sabe para quem que isso é ruim? Para o dentista que não sabe resolver problema. Verdade. Porque o dentista que sabe resolver problema, ele vê nisso aí um belo de um nicho de mercado para começar a se tornar a referência que vai resolver aquele monte de besteira que estão falando na internet. Verdade. Então eu não vejo eles como de forma algum contra, pelo contrário. Eu vejo eles, falem bastante, deixa o Fantástico fazer aquela notícia fantástica, aquela coisa toda errada pela metade, porque é graças àquela notícia ali que alguém resolveu tocar no assunto. É isso aí, verdade. Porque até então ninguém estava tocando no assunto. Vou te dar um exemplo, tá? A Colgate, ela lançou uma linha de produtos que chama Colgate Renew, que promete o rejuvenescimento bucal. Meu Deus. Tá? Colgate Renew. E sabe o que é interessante no produto da Colgate? Todos os produtos vêm num kit, todos os produtos vêm em embalagem de cosméticos. Então, mulher que entende muito disso, é o pump que sai um negocinho, é a espuma que não sai o quê. Ou seja, o creme dental não está num tubo de creme dental, ele está num tubo parecido com o de um cosmético. O enxaguante bucal não está naquele vidro Listerine horroroso, sabe? Está num vidro bonito, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? A Colgate, ela lança essa linha, Renew, ou seja, de rejuvenescimento bucal, que seja, tá? E contrata só influenciadora para fazer propaganda. Gente, foi a melhor propaganda que eu já vi até hoje para fazer a odontologia sair do limbo, sair desse ostracismo, desse lugar parado que os dentistas estavam. Verdade. Porque foi graças a Colgate, esse monte de influenciadora que não fazia ideia, talvez, do que estivesse falando, que os dentistas começaram a falar sobre envelhecimento bucal. É isso aí. Que os dentistas começaram a procurar saber se aquele enxaguante bucal que está ali realmente faz algum efeito. Que efeito que faz? Porque é fácil, eu vi um monte de dentista jogando pedra na propaganda da Colgate, mas eu não vi nenhum deles falando... Por quê? Por quê? Será que o produto realmente era tão ruim assim? Ou estão falando porque não escolheram você, dentista, para falar, mas escolheram a influenciadora? Lamento, você, dentista, não está influenciando nem seus próprios pacientes. O que você queria que a Colgate chamasse?
Verdades duras de se engolir. Não é? Mas eu acho, ou seja, Verdade. eles movimentam o mercado. Verdade. De lá para cá, depois, quem estiver vendo a gente pode procurar quando foi lançado o Colgate New e observem que a partir daquela data foi quando os dentistas realmente começaram a falar sobre envelhecimento precoce. É isso aí. Verdade. Não, mas aí que entra o pensamento empreendedor, que você sempre liga a odontologia a isso. Você conseguiu ver, e outros profissionais também que se posicionam, é essa questão. Pô, o influenciador tá falando, é o meu momento. Vou ganhar mercado com isso, porque não adianta, a gente tem que ganhar mercado, né? Sim. E essa questão do envelhecimento precoce bucal realmente tem uma linha de pesquisa há mais de 15 anos, só que ela veio subindo do ano passado para cá. Não sei se tem um pouco antes, mas até eu estava na faculdade ainda, eu comecei a ver, acompanhar profissionais que falam sobre isso e os estudos e fui vendo o quanto também já é mais um campo odontológico gigantesco. Agora, você vai levar um susto, então, quando você descobrir quando foi que a Colgate lançou o Colgate New. Quando? Procura lá. Vou procurar. Tem pelo menos 4 anos já. E eu falo pra você, eu sou dentista agora, era estudante, eu nunca vi. Pois é. Não, pra você ver. E é por isso que eu tô dizendo assim, precisou vir uma marca de fora para poder falar assim, olha, dentistas, vocês sabiam que existe isso daqui, que vocês não estão falando, né? E sempre que alguém, qualquer profissional, tá, reclamar que um influenciador não dentista está falando sobre questões de odontologia, pense assim, ele só está falando porque você não se posicionou. Ele só está falando porque você não ocupou o lugar dele. E se ele está ocupando o seu lugar, não é porque ele é bom, é porque você provavelmente não está fazendo o suficiente. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, que a gente já falou ela aqui. A importância do posicionamento do dentista. E a gente já acabou de falar. Que é dentro do mercado digital, porque é o que dá mais, como se diz? Visibilidade. Mais visibilidade, exatamente. E ali depois você no seu consultório mostrando, porque o paciente vai lá, tá, sei lá, seguindo uma blogueira que tem sei quantos milhões de seguidores. Ela vai influenciar muita gente. Mas se você conseguir passar a mensagem em outros dentistas, porque não é um só, igual você falou, trabalho de formiguinha. Vai precisar ter mais dentistas posicionando para a pessoa falar, não, peraí, se tem uma influencer falando sobre isso e dezenas de dentistas rebatendo, é porque ela tá errada. Então a importância do trabalho também de toda uma Mas comunidade olha que interessante. Precisou primeiro a influencer falar para os dentistas virem rebater. Por que não adiantou? Mas é sair da zona de conforto. Por isso que eu vejo que muita gente reclama da profissão, muita gente fala, mas é porque... Você saiu da sua zona de conforto já? Hoje? Já saiu? Já buscou algo diferente? Sim. Porque eu vejo que hoje a gente não pode ficar mais sentado no mocho de 8 às 8 e você não tirar pelo menos uma hora para você pôr a cara na rede social. Com certeza, com certeza. Você concorda com isso? Mas aí vem um ponto assim, mas eu não consigo, eu não sei fazer, eu tenho vergonha. Tá, ninguém precisa também ser colocado numa posição de total desconforto. Isso, tá? com certeza. Porque aí realmente começa a ser ruim. É chato você fazer isso. Mas de alguma forma você precisa fazer, tá? E para você realmente se diferenciar nisso, o mais importante para mim é você se antecipar, né? Então, não é porque agora tá todo mundo postando que o produto X da blogueira tal não funciona para escovar os dentes, porque ela está escovando com aquele carvão, que você vai entrar agora na onda, eu também vou fazer uma postagem sobre o carvão ativado. E nem procurou saber o que é o carvão ativado. Exatamente. Nem procurou saber por que ele existe. Como foi que isso chegou no mercado. E eu acho fantástico o carvão ativado, porque se você for procurar saber como ele funciona exatamente, você vai ver que ele tem as suas características positivas, não resolve, né, nenhum milagre nisso, mas eu não vi quase ninguém procurando saber como é que ele funciona. Por que estão fazendo essa propaganda, tá? Verdade. Não estou falando de desgaste, de esmalte, nada disso não, tá? Mas existem coisas que o dentista, ele é mais fácil ele copiar a postagem do outro, né? Que já tá falando mal. Exatamente, fazer efeito manada. Sem saber nem o que tá falando, do que parar, sentar, olhar e falar assim, será que isso é tão ruim mesmo? O que eu posso falar? Porque às vezes se você posicionar um pouquinho diferente do que tá todo mundo falando, talvez era só isso que você estava precisando para realmente chamar a atenção. Verdade. Não, eu concordo plenamente. Antes de a gente entrar num assunto que eu quero falar do empreendedorismo com você, para a gente finalizar um pouco da pério propriamente dita aqui. A periodontia, ela é vista muito como os procedimentos mais já complexos também, bolsa periodontal e tal. Mas a prevenção, ela é o
principal carro-chefe ali da odonto no geral. E a pério, onde que ela entra nisso? Onde que o profissional tem que se posicionar a ensinar a escovar dente, a passar fio dental? Sim. É dessa forma, assim, que o dentista tem que agir na prevenção, assim, para evitar problemas futuros? Pois é, olha só que interessante, a que ponto nós chegamos na odontologia? Que tristeza de ponto que nós chegamos na odontologia. Dentista achar que ensinar a escovação, dar um kit de escova numa bolsinha linda para o paciente, sabe? Mostrar como é que coisa, como se fosse até uma diferenciação. Gente, isso é obrigação. Mas sabe por que se tornou diferenciação? Porque nem isso os dentistas estão fazendo. Conto nos dedos aqui quem é que hoje realmente para a sua consulta para perguntar para o paciente assim: tem como você trazer a sua escova de dente? Para eu dar uma olhada, como é que é a sua escova? Qual é a escova? Qual é a marca? E quando você vê, deixa eu ver como é que você escova, como é que é a sua habilidade, né? Porque é lindo você ensinar. Você não sabe nem se o cara consegue fazer aquele giro com a mão, né? Então assim, não, a gente não encontra o básico, que é a prevenção. E para o paciente, por incrível que pareça, começa a virar diferenciação. Porque ele não vê ninguém fazendo. E eu acho um absurdo quando a gente ensina para o paciente lá de 50 anos, gente, mas nunca, nossa, eu escovei errado a minha vida inteira. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei assim, é isso que eu... Aí eu pensei, não é para ser diferenciação isso, meu pai, lá por dentro, né? Para ser o básico. Era para ser o básico, né? Mas então a periodontia, ela vem daí. Hoje, para você ter uma ideia, tem grupos de clínicas que eles batem muito na tecla de que a diferenciação e captação dos pacientes dele está exatamente em programas de prevenção, tá? Olha isso, hein? Mais uma dica, tá? Criou-se já um programa recorrente. Você paga lá, que seja 25, 30 reais, 50 reais por mês, recorrente, mas você tem o acompanhamento preventivo contínuo. Legal. Então, olha isso. Quem foi que olhou para isso? Quem foi que pensou nisso, né? Será que é tão diferente assim? Será que é tão difícil fazer isso? Não é. Por isso que você está aí. Só que a periodontia, ela passa desse ponto aí, que é a preventiva. A gente chega naquela que todo mundo já conhece, que é o tratamento de doença. Mas a gente chega na periodontia estética hoje. E a periodontia estética hoje, ela ganhou um campo enorme. Por que ela ganhou? Preconceito dos pacientes em relação às lentes. Sim. Hoje o paciente já está com medo de fazer a lente de porcelana, sabe? Daqui a pouco vai chegar a de resina também, tá? Por enquanto a gente está na crista da onda da de resina. Mas a de porcelana, essa onda, essa tendência, ela já passou. Um paciente que procura hoje a gente para fazer um trabalho de lentes de porcelana é um paciente que já está instruído, ele já sabe que provavelmente é isso que ele vai precisar, então ele busca a gente ali. E aí ele chega, claro, depois fazendo aquela comparação, se vai ser resina, se vai ser porcelana e tal. Só que quando o paciente descobre que existe uma forma dele otimizar o sorriso dele através de uma plástica periodontal, em que não vai precisar desgastar absolutamente nada do dente dele, depois é só ele complementar com um clareamento, que são um pequeno movimento ortodôntico com alinhadores, que é coisa rápida, inclusive, ele descobre que existe um mundo paralelo. Sim. E eu vou te falar uma coisa, os dentistas ainda não estão explorando este mercado. Olha só, desde que a gente começou, quantas oportunidades e possibilidades se tem aqui. Aqui. Então, quem continuar falando assim, tá difícil, tá difícil hoje, começa a fazer o seu trabalho de formiguinha, vai estudar, vai procurar ver o que você está querendo fazer e começa a se posicionar. Leva tempo? Leva. Não vai ser uma postagem de Instagram sua que vai viralizar. Leva tempo. Mas dê tempo ao tempo, afinal de contas, é a profissão que você escolheu para o resto da sua vida. Então, dê tempo ao tempo, que a sua hora vai chegar. Eu acho que isso entra muito que a gente está citando, o efeito manada, porque é mais cômodo e mais fácil. Por exemplo, você está dentro da faculdade, você começa a seguir a tendência que está na mídia. Sim. Então, você já pensa ali, não quero fazer só harmonização. Não tenho nada contra a harmonização, eu acho super válido, super bacana, a odontologia conquistou um campo muito bacana, mas especialista, cara que sabe mexer. Então a pessoa entra na faculdade, de odonto e fala, não gosto de dente, não gosto de gengiva, não gosto de nada. Vai pra ROF. Tá, beleza. Mas foi na onda. Sim. Facetas. São extremamente legais, mas tem indicação. Mas aí você já vai naquela, faceta, eu vou andar de Porsche. Faceta, eu vou andar de Porsche. Porque vê 1, 2, 3 dentistas lá fazendo exatamente. Isso. E não tem problema o cara andar de Porsche. Só que você já viu a história dele lá atrás? Ele não andou de Porsche agora. Você tem 26 anos de formado, né?
Então, o carro que você tinha naquela época não é o carro que você tem hoje. Diferente, Então, os valores mudam, tudo. Tudo muda. Então, acho que assim, quando a gente cai na real, é pensar fora da caixa. Em relação a isso, pode ir. Você falou uma palavra interessante, que eu gosto de citar, essa tendência. A tendência do mercado. Os dentistas, eles gostam de seguir essa tendência. Bom, existe uma coisa que a gente precisa entender, que existe tendências e mega tendências. E o mercado da odontologia, assim como o mercado de praticamente boa parte das profissões, ele é regido por tendências e mega tendências. De onde vem isso? Da moda. Da moda, tá? A moda, ela é determinada por tendências, tá? Então, o que é uma tendência? É uma moda que vai durar, em média, de 5 a 7 anos, depois ela passa. Então, ela vem como uma onda, depois ela passa. Mas como tudo na moda, ela sempre volta de alguma forma, tá? E na odontologia é a mesma coisa. Então, a gente tem procedimentos que são tendência no mercado. Sim. Então, vou dar um exemplo para você aqui, por exemplo, os implantes. Eles já foram uma tendência há muito tempo atrás, tá? Uma tendência. Quando a população descobriu que ela poderia ter mais acesso à odontologia, quando os implantes foram levados para as clínicas mais populares, as franquias surgiram por conta de uma tendência de mercado, só que isso já passou. Então, hoje, um profissional que entra no mercado para fazer implante, achando que assim vai ficar multimilionário, quem ficou. Agora você vai ser só mais um, porque hoje você tem um volume muito grande de profissionais realizando esse procedimento, e você tem quando você tem um volume muito grande de profissionais realizando o procedimento, você tem uma queda no valor desse procedimento. A não ser que você se torne assim, o expert dos implantes, o cara que resolve os maiores pepinos possíveis. O Arbex dos implantes. Vai estar tudo bem. Você vai conseguir, mas você vai levar um bom tempo para chegar lá. Com certeza. Né? E aí você vem, por exemplo, a tendência das lentes de porcelana, né? Ela já passou. Já teve essa crista da onda. Então, quem estava lá atrás e começou a fazer as lentes, ganhou muito dinheiro, que fazia-se muito, mas já passou. Aí você vem hoje com uma nova tendência, que já está passando, ainda está num pouquinho, que são os alinhadores. Né? Os dentistas que hoje partiram, os ortodontistas que partiram para os alinhadores. Os pacientes não estão mais só procurando o bracket fixo, eles querem ver onde eles conseguem fazer aquele aparelho invisível. Isso. Então, quem estiver nesse mercado ainda e souber lidar com esse procedimento, que ele não é tão fácil assim, e se posicionar, consegue. Hoje eu vou dizer assim, a gente está na crista da onda das lentes ou facetas de resina, né? E aí, por que eu estou chamando a atenção para isso? É porque as pessoas tendem a observar só aquilo que está na crista. Quando você tenta entrar nesse procedimento que está na crista, até você ganhar mão e se tornar uma referência, eu lamento. Já caiu. Então você já tem. Por isso que você vai observar dentista que toda hora está fazendo especialização ou pós-graduação ou imersão de alguma coisa completamente diferente da outra. Quem são esses profissionais? São os profissionais que só seguem a manada. Eles só vão atrás do que está todo mundo fazendo e está todo mundo procurando agora. Só que até ele aprender, colocar em prática, se tornar bom naquilo, provavelmente o mercado já passou, os pacientes já sabem que tem outros profissionais fazendo e você já não tem mais aquela fatia que você esperava. Qual que é o ponto hoje? É você ter o olhar para o que é que está por vir. Essa é a grande diferença. É você estar hoje. Esse olhar você ter olhar para assim, qual é o procedimento que está vindo aí. A harmonização não vou nem falar, tá, né? A harmonização hoje, ela está na mão de diversos profissionais de outras especialidades, né? Os biomédicos, eles estão dominando esse mercado com muita maestria. E eles conseguem fazer corpo todo. Né? Então, vou te dar um exemplo, o que seria uma tendência que eu estou vendo agora. Posso estar errado, daqui 3 anos eu quero ver essa gravação. Os dentistas estão fazendo curso de biomedicina para poder... Os dentistas da harmonização estão fazendo curso de biomedicina para poderem atuar no corpo todo. Eu vi isso. Tá? Então, assim, eu acho que essa é uma nova tendência, mas para dentistas que querem seguir exclusivamente a harmonização. Tá? 3 pontos que são muito importantes para você atrair essas pessoas. A primeira delas é o que você faz.
As pessoas querem ver resultado. A gente está falando aqui agora de procedimentos de desejo, tá? Como se tornar um profissional desejado. Primeiro, mostre que você sabe fazer. Caso clínico mesmo. Mostre seu antes e depois. Não é mostrar para dentista não, tá? Ficar preocupado com o que o dentista... Não, mostra assim, com o olhar do leigo. Pede para sua mãe, mãe, e aí? a senhora viu diferença? O que a senhora achou? Sabe? Com o olhar dela. Não olha o seu olhar, não. Senão você começa a ficar preocupado com a iluminação, com a lente da câmera, se foi celular ou não. Esquece isso. E você mostra, então, que você tem habilidade. A segunda é, você tem que mostrar que você tem conhecimento, que é você fazer as postagens realmente trazendo informação, conteúdo relevante para o leigo. E aí, de novo, o dentista peca, porque ele quer falar pro dentista, quer falar bonito, ele quer usar termo técnico. Não, mostra sobre aquilo que você fala. E, finalmente, mostra quem você é. Porque as pessoas tendem hoje a comprar você antes de comprar o seu serviço. Lembra disso, hein? As pessoas hoje compram você antes de comprar o seu serviço. Se ela se alinhar com você, com as suas crenças, com a sua postura, com aquilo que você é fora do consultório, você já tem meio caminho andado para poder ganhar essa pessoa. Por isso que a gente vai... Sugestão sempre é evitar postagens políticas, religiosas, ou que tenha aquele assim... Tá dando um bafafá na internet. Mas tem certeza que você vai entrar nessa briga aí por causa de quem você não conhece? É uma boa dica, porque eu posto muito sobre política. Aí eu falei, talvez o paciente não vai gostar tanto da minha posição política e tal. É melhor não. Porque assim, cada um tem sua posição política. Sim. E o meu profissional e o meu pessoal também não tem nada a ver com o outro. Se você é A ou B, eu não vou deixar de te admirar e tal. Aí, mas entra no ponto, às vezes a pessoa pode confundir. Sim, a gente chegou num momento muito ruim do nosso país, que é essa polarização extrema, né? Exatamente. Quem tá no meio, tá nem aí pra isso, né? Mas a gente tem os extremos pros dois lados. E, infelizmente, as pessoas tendem a te julgar, olha isso, te julgar profissionalmente por conta de algo que você acredita. É verdade. Então, assim, cuidado, né? É melhor. Ou então faz fechadinho pros seus amigos, que é quem que você quer mostrar a sua opinião. Minha sugestão, tá? Exatamente. Mas, né? Agora, pior de tudo mesmo é o dentista que tem Instagram totalmente fechado. Tá lá assim, Doutor José Vieira. E aí você vai olhar, você vai fechado, mas por que ele tá fechado? Por que ele colocou doutor? Então coloca Zé Vieira logo. Então, né? Eu, por exemplo, abri meu Instagram no final da graduação, porque eu sempre gostei de Instagram fechado, não sei o que e tal. Mas aí até a Priscila tinha vindo aqui, ela falou, você tem que abrir seu Instagram. Você agora tem um podcast, você precisa abrir. E você daqui a pouco tá no mercado de trabalho também como dentista. A pessoa quer ver quem é você, porque muitas vezes ela vê o nome, eu vou nesse dentista. Mas ela sempre vai procurar. A gente é assim, antes de profissional, eu procuro lá pra ver. Aí fala, não, o cara é assim, sabe? Porque é o que você falou, pessoas conectam com pessoas. Por isso que eu te falei, se você tiver uma imagem, uma vitrine, Leandro, mas esse não sou eu. Não, então calma, então não é pra fazer. Então não é pra fazer, exatamente. Quando eu falo pra você colocar o na vitrine ali, é pra colocar a autenticidade do seu melhor. É isso. Ponto, tá? Isso aí. Então, assim, eu sei que final de semana, se você gosta de andar de chinelo, short velho, camisa rasgada, beleza, esse é você. Mas isso vai te vender como profissional? Exatamente. Não. Então, mas também você não precisa colocar roupinha engomada no final de semana, se esse também não é você. Esse não é você. Vamos tentar achar um meio termo aí e vai em frente. É verdade. Até porque tem profissionais que não tem esse perfil de pegar um celular e gravar, por exemplo, igual você tem, igual eu adquiri, de falar mais, de conseguir estar num podcast e tal. E tudo bem, o cara não quiser, ele não é obrigado a fazer isso tudo porque isso vende. Mas é o que eu sempre falo, se você mostra pra pessoa aquilo que você é, vai ter pessoa que gosta do seu jeito. Sim. Tem pessoa que não vai gostar assim, não, esse dentista ele fala, ele vai gostar daquele dentista que é mais na dele, posta um negocinho ou outro, ele fala, eu gosto desse tipo, e porque você falou. Pessoas conectam com pessoas, então tem vários tipos de pessoas pra ser seu paciente, então você não precisa ser artificial, porque o artificial começa a ser ruim pra você que tá criando, porque é desconfortável, você fica, tem que fazer isso. Porque eu falar, eu falei assim, eu não quero ficar fazendo postagem pro meu Instagram toda semana, um post, feed, um reels, não sei o que, de forma
assim, por que tem que fazer? Eu quero criar porque eu Uhum. gosto de criar conteúdo. Tipo assim, eu gosto de fazer um carrossel. Vou lá e posto. Aí depois de um mês, se eu quiser postar de novo, eu posto. Não quero que Sim, seja, sim, sim. tipo, toda semana, né? E é um tipo de estratégia também, né? Sim, sim. Eu mesmo quase não consigo postar. Eu tento, mas eu não Tenta, consigo. Eu tento, mas mas não não consigo. consegue. É. Mas você sabe que é interessante que eu falo dessa forçação de barra da imagem da internet? Porque tinha uma época, não sei se você vai lembrar, que tinha um rios que as pessoas ficavam fazendo assim, eu botava assim, não sei o quê. Aí tocava uma, parecia uma palavra Tinha de um lado, uma isso, palavra de outro, palavra de isso. outro. E eu olhava aquilo, Era eu falei moda. assim, foi uma Foi tendência, tendência, tendência. tendência, isso aí. Eu olhava assim, gente do céu. Essa pessoa, quando ela posta isso, ela tem que. Eu fico pensando assim: será que quando o paciente bater na porta do consultório, eu falei assim: bem-vinda, você chegou, não sei o quê. Fica fazendo aquela dança, toda aquela posição, aquela coisa, porque aquilo não é a pessoa. É, Ela seguindo lá um efeito manada, que tá todo mundo fazendo e eu vou fazer também, sim, e às vezes a pessoa não tá fazendo absolutamente nada do que ela é. Faça do seu jeito, é sério isso. que seja, mas faça do seu jeito, mas faça. O importante é fazer. Agora, Leandro, queria que você falasse um pouquinho em relação a como que você veio na sua cabeça a ideia de empreender. Porque o dentista, ele começa ali como autônomo, pequeno, vai crescendo e tal, mas e aí? Qual que foi o start para você falar, não, agora eu vou, quero empreender, quero crescer e fazer uma clínica, e hoje você tem uma rede, né? É. Pois é, isso veio de uma dor, não de um sabor. O que que aconteceu? Eu já tinha Simpla há 16 anos, Aham, tá? Mas sabe aquela coisa assim, eu tinha uma clínica, eu tenho o espírito empreendedor, mas não tinha o o conhecimento. conhecimento. Então, Aham, errei pra caramba, mas errava muito, muito. Perdi muito dinheiro, fui passado muito para trás por colegas dentistas mesmo que trabalharam comigo. aham, Então, assim, chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu tenho um negoção na mão, mas eu não tô conseguindo virar ele. O que que eu tô fazendo de errado? Foi aí que eu vi, assim, o crescimento das franquias. Isso tem um tempo já, tá? Vou aham. colocar aí talvez uns 6 anos. Então, 6 anos isso. E eu falei, já estava com 10 anos de Simpla. E eu falei assim, como é que essas clínicas conseguem abrir em tantas cidades do Brasil, sendo que o dono mesmo da franqueadora, né, Aham. o cara que bolou aquilo tudo, nem bota o pé lá. O que eles sabem que eu não sei? E olha, Aham. eu vou te falar, não me faltou curso. Eu fiz sucesso odonto, fiz consultoria de não sei o quê, fiz gorro não sei das quantas. Tudo que você pode Tudo. imaginar de Aham. curso, eu tinha feito. Mas o que que acontece? Qual que é o problema desses cursos? Vocês te dão um monte de informação, você fica com aquele monte de informação, mas não necessariamente você tem habilidade para colocar aquelas informações em prática. Sim. Esse é o ponto. Por isso que tenho minhas ressalvas assim, inúmeras com relação a essas consultorias, tá? Aham. Exatamente por isso. Então vamos lá. Aí eu falei, o que que eu tô fazendo de errado? Sabe o que que eu fiz? Eu fui lá e comprei uma bandeira de franquia. Comprei e trouxe para Juiz de Fora há uns 6 anos, mais ou menos. Aham. Uma clínica de franquia. Eu mantive a Simpla, tá? A Simpla continuou lá, funcionou normal. Aham. Falei assim, mas eu tenho que aprender com esse pessoal e vou colocar aqui. E se der muito certo, dependendo, eu vou até largar a mão da Simpla e vou seguir só com essa bandeira de franquia. Aham. Trouxe, na época, a maior rede de implantes do Brasil, não sei como é que tá hoje. Aham. E aí, abrimos. Com 4 meses de clínica aberta, eu olhei para os métodos que faziam com que aquele negócio fosse rentável, lucrativo, e vi que aquilo não era justo com ninguém, nem com os pacientes que entravam ali dentro, nem com os funcionários que trabalhavam, muito menos com os dentistas. Sim. Eu chamei meus ex-alunos para trabalhar lá e, de repente, era aquela miséria que estava sendo paga, um trabalho de volume, de quantidade. Eu falei Sim. assim, gente, peraí. Eu estava lá na época, não sei quantos anos, mas enfim, eu já tinha 10 anos de Simpla. Eu tinha quase 20 anos, 20 anos de formato. Eu nunca precisei fazer um contrato com entrelinhas para ganhar um paciente, sabe? É. Eu nunca precisei forçar procedimentos que não precisam ser feitos na boca dele. E aí eu comecei a entrar em choque, porque essa era a metodologia da rede. E aí eu entrei em choque Aham. naquela época. Falei assim, isso não é para mim. Então, com 4 meses, infelizmente, assim, eu tive um choque muito grande com a franqueadora. E eles vieram aqui em Juiz de Fora, olharam tudo e falaram que realmente o problema da unidade Juiz de Fora era eu. Por quê? Porque
Porque eu era o cara que falava assim, o quê? Aprovaram para você um protocolo? Não, seu caso não é protocolo. O seu caso aqui são só 2 implantes. Esses dentes estão bons, é preciso de um tratamento periodontal. E ele falou assim, não, mas assim você está acabando com o faturamento da rede. Nossa. Juiz de Fora tem tudo para ser a número 1 hoje, ou está entre as 3 tops do Brasil. Só que da forma como você está falando, você não vai conseguir bater as metas. Eu olhei aqui e falei assim, olha, você me desculpa, eu tenho 20 anos de formado, nunca precisei enganar ninguém, muito menos desvalorizar qualquer colega meu para poder bater uma meta que é interessante para você. Eu não preciso desse tipo de lucratividade, desse tipo de dinheiro. Eu prefiro voltar para a minha odontologia, que é aquela que eu sempre acreditei, que é uma odontologia de valor para os meus pacientes e de valor para os dentistas que trabalham comigo. Então, estou entregando. A minha sócia, na época, resolveu, comprou minha parte, ela segue, então foi para frente. E eu saio dessa rede. Mas, eu vou te falar, eu aprendi muita coisa boa com eles. Eu aprendi coisa boa, sem dúvida alguma. Eu aprendi realmente o que é o empreender com a odontologia. Sim. Eu pego uma peneira, dou uma peneirada, jogo o cascalho que eles me ensinaram fora, entendeu? Mas tinha uma poeira fina e interessante. E eu pego aquilo ali e aplico dentro da Simpla. E assim eu começo a fazer esse crescimento. Por quê? Eu começo a imprimir dentro da Simpla coisas que eu não me atinava, sabe? Pontos que eu falava, cara, consultoria nenhuma me mostrou que podia ser assim ou que deveria ser assim. Assim a Simpla faz isso aqui, ó, ela sai voando, literalmente. Foi o nosso maior crescimento. Então eu saio de uma pequena unidade lá de 120 metros quadrados, hoje a gente está numa unidade de 800 metros quadrados, para você ter uma ideia. É enorme, grande. Aliás, está convidada a conhecer a Simpla algum dia. Com certeza, vou lá. E o melhor de tudo, valorizando os profissionais. Hoje, pergunta qual dentista que quer sair de lá. Ninguém. Todo mundo se sente bem em trabalhar lá, porque eu respeito os colegas e valorizo os colegas. E principalmente os pacientes também, e tudo isso com lucratividade. Sem ter que trocar cebola, que é o que eu fazia no passado. A partir daí eu falei assim, cara, eu criei um formato tão bacana agora que eu consegui unir dentistas que pensam como eu, que é uma odontologia justa, de valor, a um formato empreendedor e lucrativo, porque a odontologia tem que ser assim também. A gente não é ONG, não. A gente está aqui... Exatamente. Eu falei assim, vou replicar isso. Porque eu fiz e já deu certo. Então, tá na hora de eu replicar. É onde eu crio o Grupo Simpla de clínicos odontológicos. Onde eu pego esse formato e começo, então, a oferecer a profissionais. Falei assim, olha, existe esse formato. Você tem interesse? E aí, rapidamente, uma profissional, a doutora Beatriz de São João do Pomuceno, ela olhou para aquilo e falou assim, Leandro, era o que eu queria, porque eu não queria essas franquias, essas coisas, porque não é essa odontologia que eu acredito. A odontologia que eu acredito é essa sua. E assim ela fez, a gente abriu a unidade São João do Pomuceno. Depois veio um outro profissional também do interior, doutor José Orlando, que é lá do interior de São Paulo, uma cidade que também conheceu o nosso formato. E eu falei assim, Leandro, era exatamente o que eu estava procurando. Era uma odontologia que perpetua aquilo que eu estava querendo. E aí, assim, a gente está levando para lá também. Então, assim, começamos, tem 6 meses, tá? 7 meses só. Sério? Esse processo. E aí encontramos essas duas unidades. Bacana. E, se Deus quiser, em breve, mais unidades por aí. E vai ser importante também para outras regiões do país conseguir sair dessa odontologia... Desse movimento. Que está pesadíssimo. Eu até falo assim, eu sou exatamente um modelo anti-franquia. Apesar de que hoje no Brasil, só para entender, toda vez que você resolve replicar um negócio com métodos, isso chama-se franquear, tá? Então você é uma transferência de know-how para uma pessoa e ela vai replicar aquilo ali. E eu tenho uma responsabilidade de te passar tudo para que você dê certo. Então isso chama franquear. Então, assim, infelizmente, vamos colocar assim, no Brasil hoje, eu tenho que chamar o meu negócio de franqueamento. Mas eu não chamo as minhas unidades de franquia, tá? Mas é porque o termo franquia acabou indo pro termo pejorativo. Mas franquia não é errado. Por exemplo, se você quer abrir um Outback, é uma franquia do primeiro Outback. Pronto, beleza. Mas é porque se criou um pouco que, assim, franquia. Você já fica assim, não quero trabalhar lá, não. Exato. E a mesma coisa com relação ao formato engessado, porque hoje eu percebo que as nossas unidades estão em 3 cidades totalmente distintas. Juiz de Fora não tem nada a ver com São João do Pomuceno, que não tem nada a ver com Santa Isabel, que é uma cidade do interior de São Paulo. Então a gente criou um formato também que ele é adequado às necessidades da cidade e adequado à realidade profissional
daquele dentista que está levando a Simpla para lá. Então, eu tenho a doutora Beatriz, que é uma dentista que era de consultório, com 5 anos de formada, que precisava expandir, queria expandir de forma empreendedora. Mas eu tenho o doutor José Orlando, que é o dentista com 30 anos de formado, que ele agora precisa fazer a clínica trabalhar para ele. E não ele trabalhar para a clínica. Entendi. Fazer a odontologia trabalhar de forma passiva para ele ali, né? Então é onde ele entra nesse formato, que é o que a gente mais gosta, na verdade. Que é, vamos dizer assim, empoderar esses profissionais que já estão no mercado, mas de forma a torná-los uma referência, sem que eles necessariamente estejam ali no mocho, atendendo hora após hora, mas na verdade se tornarem líderes de uma equipe de dentistas que sejam valorizados também. Muito legal. Admirei demais saber disso. E assim, 6 meses já tem 2 unidades. 2 unidades, significa que o caminho é certo. E olha que eu vou te falar, a gente não faz mesmo. propaganda. Você não. Assim, Sim, porque, por exemplo, eu não sabia que a Simpla tinha essa vertente, né? Essa vertente, mas eu acabei vendo um dia, né, um stories lá que até acho que foi a doutora Beatriz que você falou, que postou que ela tava abrindo a Simpla lá. Aí que eu vi e falei, legal, cara, tá abrindo lá. Mas vocês não têm essa divulgação pesada? Não. E olha só como que já Mas eu vou te dizer por quê. Primeiro, diferentemente de todas as outras bandeiras de franquia, a gente não aceita investidores. Tá? Então, se você é um cara que está com dinheiro parado no banco, fala assim, nossa, fiquei sabendo que clínica odontológica dá dinheiro, mas vou pegar essa Simpla. Não, olha, muito obrigado, a gente não compartilha dos nossos valores com pessoas que estão entrando no nosso negócio exclusivamente para ganhar dinheiro, não. Os nossos valores são outros, então a gente não aceita. Ou seja, precisa ser dentista e precisa ser um dentista alinhado com os nossos valores. Seus valores, isso aí. Tá? Porque também se for um dentista mercenário que tá querendo assim, quanto é que eu vou ganhar aqui, quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou ganhar, cara, tem mais de 100 bandeiras de franquia no Brasil hoje de odontologia. Com esse perfil. Pode buscar elas, não precisa vir com a gente não. Se você quer fazer uma odontologia de valor, uma odontologia justa, uma odontologia que trabalhe por você, e não que você trabalhe por ela ou para ela, né? Aí sim, você pode vir para o Grupo Simpla. Agora, fora isso, não. Por isso que a gente não faz. Na verdade, a gente está crescendo devagarzinho, a gente quer esse começo, principalmente, tá com pessoas muito boas perto da gente para que a gente faça um negócio bem bacana. Nossa, muito legal mesmo. Parabéns por esse empreendimento, mais um, né, na sua vida. E, Leandro, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas eu queria... Chiquei nas respostas, né? Não, não. Eu queria bater mais papo com você aqui. Pô, tem sido muito interessante aqui, divertido pra caramba, você é um cara muito legal. Eu queria que você fechasse dando um recado pra quem tá entrando no mercado de trabalho agora. Independente se é recém-formado ou se é aquele dentista que tá já formado 2, 5 anos, ou ele entrou e teve que parar. Foi até uma pergunta que mandaram, o que você dá de recado para essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho aí? Alguma diferenciação e tal? Primeira delas, posso olhar para cá? Pode olhar para pra dar um cá. zoom, hein? Dá para dar um zoom. Só permaneça se você realmente for um apaixonado pela odontologia. Se você estiver entrando na odontologia só porque você acha que você vai ganhar dinheiro, eu lamento, mas em algum momento você vai se frustrar. Não pelo dinheiro que você não vai ganhar, mas que é muito ruim você acordar todo dia, trabalhar com alguma coisa que você não ama. Então seja um apaixonado primeiro. Porque quem é apaixonado faz bem de coração. Faz bem ao próximo, faz bem aquele trabalho minucioso ali. Então não é cursos, pós-graduações, especializações que vão te tornar um excelente dentista. O que vai sempre te tornar um excelente dentista é a paixão que você tem pelo que você faz todos os dias, que é a odontologia. Ó, excelente. Excelente mensagem, foi muito bom. E mais uma vez, Leandro, te agradecer pela disponibilidade. Sei que você é uma pessoa que tem uma agenda bem corrida, mas abriu esse espaço para estar aqui. Então, para mim é muita honra. Fui seu aluno, hoje estou aqui como colega de profissão. Então, muito obrigado mais uma vez. Isso, eu que agradeço demais. E parabéns pelo projeto, muito bom. Obrigado, tá? E pessoal, lembrando aqui que a Dental Sorriso e a Odontoway estão presentes em mais um episódio aqui, lembrando que os QR Codes estão aqui embaixo, precisou é só apontar o celular aqui, que você vai cair direto na rede social deles, tá? Então galera, muito obrigado por mais esse episódio, obrigado pela sua audiência e até a próxima.